conversando com alguém. Será que essa pessoa está entendendo exatamente o que eu estou falando? Ela está vendo e sentindo a mesma coisa que eu? 100% do tempo não, gente. Porque você tem uma história de vida diferente da minha, que é diferente da Ju, que é diferente de todo mundo. Tudo bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar numa posição de julgamento, de comparação, de crítica. E quem que não faz isso? Eu faço. Eu preciso me policiar para falar, opa, peraí, não sei. É natural do ser humano fazer isso. Então, estresse é qualquer coisa que me irrita, me amedronta. Então, vão olhando, o que me irrita? Numa próxima oportunidade, seria legal trazer um caderninho, esqueci de falar isso para vocês, para a gente começar a trazer consciência para aquilo que a gente sente. Porque a gente pode pensar muitas coisas, mas o que a gente pensa não necessariamente é verdade. Eu tinha um professor que falava, vamos cortar a cabeça fora, porque a cabeça não serve para nada. Eu tenho que ficar com o que eu sinto. Só que muitas vezes a gente não sabe lidar com o sentimento, porque a gente não sabe nem o que está sentindo, de tão obnubilado que está a nossa mente. Então, assim, é qualquer coisa que me irrita, que me desconforta, que me amedronta, e coisas boas também geram estresse. Assim, o estresse é dividido em 4 etapas. Se a gente dividir isso aqui no meio, quando eu estou daqui para lá, eu estou no estresse positivo. Então, eu tenho, conforme eu aumento o meu estresse, eu tenho um aumento da minha produtividade até chegar aqui no máximo de resistência que eu posso ter. Quantas de vocês contam histórias há anos que, mas a vida é assim mesmo, meu marido ele me amola, mas é normal, eu tenho que pegar o ônibus, o trem, não sei o quê, e eu vou viajar e vou para não sei aonde, é normal, cansa, tudo bem, tá tudo certo. Quantas histórias a gente vai contando pra gente que tá tudo bem? E quantas dessas histórias a gente para olhar e ver que não tá tudo bem? E se não tá tudo bem, o que eu faço com o que não tá tudo bem? Esse é o nosso objetivo. Parar de se justificar, para a gente começar a identificar quais são os meus fatores internos e quais são os meus fatores externos que me geram estresse. Porque a gente tem uma tendência a pôr debaixo do pano, ou contar uma história bonitinha para nossa cabeça, ou ficar pé da vida. E a gente vai entender o que quer dizer esse pé da vida depois. E a gente se desconecta da gente porque a gente fica andando num piloto automático muito grande. E aí o que acontece? Quando eu saio da fase 1, que eu preciso ter um pouco de estresse para sair da cama, senão a gente não sai nem da cama, eu posso ficar anos nessa fase 2, que é isso que eu estou falando. Só que nessa fase a gente vai puxando elástico, é um elastiquinho que a gente vai esticando, esticando, uma hora estoura. E muitas vezes ele estoura e a gente não percebe que ele estourou. E a gente já corre para a fase de quase exaustão, que é quando começa a aparecer sinais e sintomas. Aí vão fazendo já o checklist mental. A gente vai fazer aqui, eu trouxe para vocês. Durmo mal, libido vai embora, sei lá, vou fazer um exame de sangue, o colesterol tá alto, depois eles voltam ao normal, glicemia tá alta, depois volta ao normal, pressão ficou alta, depois ela volta ao normal, eu fico irritado o tempo inteiro, depois eu volto ao normal. Então não é uma coisa que fica constantemente, vai e volta, mas é um sinal. Quantas de vocês já passaram por isso? Perceberam que tinha algo estranho? E quantas de vocês fizeram algo com isso? Eu posso falar de mim. Olha só, eu trabalho com isso, eu sou formada há 30 anos como psiquiatra, não tinha essas informações, é uma coisa que eu venho trabalhando de 15 anos para cá, especificamente com estresse e ansiedade, e eu vivia a vida estressada. Por quê? Porque eu tinha coisas que eu aprendi lá atrás, na minha infância, de que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser esforçada, que eu tinha que ser perfeito, que eu tinha que agradar, que eu tinha que saber o que ia acontecer daqui a pouco. Se não desse isso, tinha que saber o que ia acontecer aquilo. Então, deixa que eu resolvo, era a minha frase favorita. Não que eu gostasse, mas é o que eu mais usava. E aí você vai, se a gente não para pensar que a gente vive no automático, a gente vai se acabando. E quando vai se acabando, você vai sentindo no corpo ou na mente. Então, ou eu vou ter problemas emocionais, ou eu vou ter problemas físicos. Hoje eu tenho uma prótese de quadril, que se deve a isso. Não só ao estresse, porque tem questões genéticas, mas certamente se eu tivesse parado para olhar na minha vida o que estava me estressando, ter feito coisas diferentes, não ter que dar conta da família inteira, de todos os problemas, é tudo a Mônica que resolve, 3 filhos separados, não sei o que, aquela loucura, eu garanto que eu não teria esse problema que eu tenho hoje de saúde. Então, isso é para vocês começarem a pensar. A gente vive no automático, a gente não para pensar no que a gente faz. E nisso a gente vai massacrando uma pessoinha que mora dentro da gente que é extremamente importante. Alguém tem alguma ideia? É a nossa criança interior. E aí o que acontece?
Pode ser que a gente consiga entrar em contato com ela quando a gente escorrega aqui para a fase 4, que é a fase de exaustão. Na fase de exaustão, eu já estou com a língua de fora, e tem muitas pessoas na fase de exaustão que estão lá com tudo, e aí entram num burnout. Falou alguma coisa para mim que me irritou. Eu fiquei puta da vida. Por que o que ele disse me deixou puta da vida? Com perdão da palavra. Por quê? Não é necessariamente ele, mas é alguma coisa que tem a ver mais comigo do que com ele. Porque eu mordi uma isca. Então, isso a gente chama de jogo psicológico. A pessoa joga uma isca. Se eu não sei quais são os meus buracos, se eu não sei quais são as minhas dores da minha criança interior, quais são elas? O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de ser traída, o medo de ser excluída, o medo de ser deixado de lado, o medo de errar, o medo de ser humilhado. Só que se eu não sei quais são os meus medos mais potentes, eu vou morder a isca quando ele falar alguma coisa que tocar a dor da minha criança. Mas, Mônica, quantos anos você tem? Tenho 53. Mas a sua criança é tocada por o que ele fala? Sim, e várias vezes. Se eu não estiver atenta, quanto mais a gente está atento, menor é a intensidade, a duração e a frequência desses conflitos que eu vou ter comigo e com os outros. Por quê? Porque muitas vezes, quem está no comando da nossa vida não é o nosso adulto. Então, lembra, eu tenho 53 anos. Mas eu posso agir como uma criança de 5. Então, a gente está sempre atenta. Quem está no comando da minha vida é o meu adulto ou é a minha criança? Quando que eu sei que a minha criança está no comando? Quando a gente tem atitudes de criança, que a gente sente vergonha, que a gente fala e fala, puta, o que eu falei? Meu Deus, ele falou. Você falou, minha filha, esquece. Você pode até pedir desculpa, puta, estava mal, mas falou. Tem um efeito que a gente fala, ninguém tira o que é falado, porque vai tocar onde? Vai tocar a dor da nossa criança. E se eu, como adulto, não for capaz de olhar para essa criança e acolher essa criança, a gente vai ficar esperando que quem faça isso? O outro. E o outro vai fazer? Não, porque o outro também tem uma criança cheia de dor que espera que o outro faça. Quantas vezes a gente casa com o pai, achando que é pai, cuida de mim? Ou tem uma relação com um colega de trabalho achando que é a mãe, ela tem que cuidar de mim, ou ela tem que me ouvir. Quantas vezes você falar para uma colega, agora não dá, não estou podendo, a outra se magoa? Como você não escuta? Eu te escuto quando você vem falar comigo as coisas, por que você não vai escutar? Porque nesse momento não estou com condições de escutar. Como que a gente escuta o não? É fácil quando alguém põe limite? Vocês aceitam? Vocês lidam bem com eles? Ou vocês acham que os outros têm que estar à disposição? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Entender assim, aí eu quero que vocês comecem a participar junto comigo para estar pensando a respeito. Como é um adulto que se conhece emocionalmente? Alguma ideia? O que vocês acham que faz de mim um adulto que pode dizer que se conhece? Ou o que vocês acham que vocês precisam ter para ter alguém que se conhece emocionalmente? A gente precisa considerar, tem várias coisas, a gente pode ficar listando trocentas coisas, mas eu acho que a mais importante de todas é saber o que eu sinto, gente, isso é o mais importante. Seria muito importante se vocês fizessem um movimento toda vez. Veja, o corpo fala. O corpo fala. Ai, tô com uma dor no pescoço. Ele tá falando, tá? Tô tensa. O que tá acontecendo? O que eu não consigo olhar? Ou o que eu tô tendo que olhar? Né? O corpo traz programas biológicos. Só que a gente para ouvir. Ai, tô com dor de estômago. O que eu tô comendo que não tá caindo bem? O que eu não tô digerindo? O que eu tô engolindo? Então, quantos de nós paramos? Tô com dor de cabeça. Ai, tô com enxaqueca. O que eu não consigo resolver? Que problema que tá aqui martelando e eu não consigo dar fim? Qual que é o problema e como resolvo? Por que eu não consigo resolver? Eu tô presa a quem? Será que se eu fizer isso, eu vou achar que eu vou ser menos amada? Se eu puser limite, as pessoas vão gostar menos de mim?